Agora, como eu disse para vocês, nós entendemos que todo filho de Deus, ele vai ter que se identificar em algum momento, de alguma maneira, de algum jeito, ele vai ter que se identificar com esse tipo de má compreensão, com esse tipo de mal entendimentos. Cada um de nós e vem de uma maneira distinta. Agora, eu não estou falando de mim, eu estou falando de nós, amados. Eu estou falando da condição da igreja atual e vocês já vão entender por quê. A condição dos ministros, a condição da igreja atual, a minha condição, a nossa condição, amados, é exatamente esta. É exatamente essa. Por quê? Jesus não devia nada. Mas nós nascemos em pecado, em iniquidade fomos formados. Nós somos a fraqueza, não é? A fraqueza total. E nós estamos identificados justamente aí. Mas eu quero animar você. Eu quero, eu quero animar você. Eu quero mostrar para você que este é o plano de Deus. Que esta é. Olha, irmãos, Jesus sempre se agradou identificar-se com pecadores. Jesus sempre se agradou identificar com fracos. Jesus sempre se agradou identificar com os menos qualificados. Jesus sempre se agradou andar com os menos reputados. Mulheres de má fama, os publicanos, que era a raça mais ridícula que tinha, os cobradores de imposto, não é? Que era a pior laia de gente que existia, a pior espécie de gente que existia, era o tipo de gente que Deus do céu gostava de se associar. E eu dou graças a Ele, porque essa é a condição que nós estávamos, essa é a condição que nós ainda estamos. Nós ainda somos feitos de carne, nós ainda temos as nossas fraquezas, nós ainda temos nossos problemas familiares, nós ainda temos as nossas dificuldades, nós ainda temos as nossas má compreensões em respeito aos nossos irmãos. Nós entendemos mal uns aos outros. Nós lemos, fazemos a leitura errada desenvolvemos complexos de uns dos outros. Isso é normal. Isso é absolutamente normal. Então nós estamos vendo que essa reputação feia, irmãos, se eu tenho visto um tempo onde os ministros têm sido mais atacados do que agora, eu desconheço um tempo onde os ministros em geral, a família dos ministros está sendo atacada de forma mais cruel possível. E sabe de onde vem esse ataque cruel? As pessoas insensatas carregam isso, são os de dentro que trazem essa crueldade, são os de dentro que trazem essa. Irmãos, as pessoas têm o péssimo costume de contarem para os demais os podres da família do pastor, os podres da família dos ministros. Por que você não é honesto, não vai no próprio ministro e fala? Olha, pastor, fiquei sabendo tal e tal da sua família. Irmão, ministros são seres humanos. Ministros são seres humanos. Ministros são pessoas que têm sentimento por sua família. E não só isso. A família do pastor é diferente, meu amado. A família do pastor é diferente. Sabe por que a família do pastor é diferente? Porque ele está na frente de batalha. É onde o inimigo vai atacar. Ele não é igual aos demais. Você deveria saber disso. Que a família do pastor ela tem um status diferente em relação a Deus e em relação ao inimigo, em relação ao diabo. Satanás sempre atacou a família e ele sempre vai atacar a família. Agora, não seja você o cruel, né, de coração cruel, para cravar a lança na hora que essas dificuldades aparecem. Mas você vai ver que essas lanças são lançadas pelos amigos, essas lanças são lançadas pelos parentes, essas lanças, os primeiros a cravarem a lança. Os primeiros a cravarem a lança são os de dentro. Não são os de fora. Existe uma desonestidade tão grande entre o povo de Deus hoje, onde existe esse tipo de crueldade. O profeta disse, eu vou ler para vocês daqui a pouco. Deixa eu ler aqui, já que eu estou falando disso, eu já vou entrar no meu contexto aqui. É muito bonito essa história. É muito bonita essa história. Olha, os fariseus e líderes de seu dia sempre tentaram diminuir ele diante do povo, falando de Jesus. Esse apenas foi o jeito que o diabo encontrou para operar. Todos os fariseus e mestres de seu dia constantemente tentaram diminuir a Jesus. Todos os embaraços que eles podiam lhe dar, eles fizeram. Eles observavam ele constantemente para encontrar onde eles podiam encontrar uma falha. E eles nunca falavam de suas boas coisas. Eles sempre estavam tentando encontrar algo no qual eles podiam diminuir ele naquilo. E diziam, olha, veja aí, tá vendo aí? Se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso desse jeito.
Ou, se ele fosse um homem de Deus, ele não faria isso daquele outro jeito. Eles estavam tentando lançar sombra sobre ele. Fazer com que as pessoas descressem nele. Esta é a obra do diabo. E esse velho esquema nunca cessou. Muitas vezes o ministro comete um erro, presta atenção. Muitas vezes o ministro comete um erro. E se ele vem na vizinhança, um irmão precioso que esteja tentando fazer o que é certo e guiar as pessoas corretamente. Tudo que o diabo puder apontar para o incrédulo ou para o assim chamado cristão naquela vizinhança, para embaraçar aquele homem, ele o fará. Vocês sabem, a maneira cristã real é esconder tudo que você conseguir de um irmão. Peraí, irmão Morana. A maneira cristã real é esconder tudo o que você conseguir de um cristão. Mas não é isso que está acontecendo. As pessoas escrevem, as pessoas ligam, correm para dar a notícia, como aquele filisteu que veio correndo para dar. Mas o homem segundo o coração de Deus, como Davi era, ele mata esse espírito na hora. Você tem prazer em vir contar para mim aqui que o servo de Deus lá caiu? Que Saul caiu? Irmão, depois que você terminar o programa, anota aí. Leia a lamentação de Davi sobre Saul, as palavras que Saul usou para falar as palavras que Davi usou para falar de Saul. Leia lá para você ver. A consideração que aquilo ali não é da boca para fora, não. Aquilo ali era admiração e respeito que Davi tinha em relação a Saul, o homem que lhe perseguia. Agora, a maneira cristã real é esconder tudo que você conseguir de um irmão. Quer dizer, todos os podres que o irmão tem, esconda. Não diga suas coisas ruins. Apenas diga suas coisas boas. Apenas conte que você sabe dele que seja bom. Se algo for ruim, deixe quieto, porque o pobre companheiro já tem o suficiente contra ele mesmo. A carga já está pesada, amigo. O filho já está envolvido em problema, a filha já está envolvida em problema. E você ainda vai fazer isso? Não tente pegar um caibro e enfiar o homem mais para baixo na valeta. A atitude cristã é levantá-lo e tirá-lo da valeta, tá vendo? Nunca tente enfiar ele para baixo. Ele já está para baixo. Tente ajudá-lo a se erguer. Mas muitos de nós hoje, muitas pessoas hoje, permita-me dizer isso, muitas pessoas tentam fazer isso. Se eles apenas conseguirem uma coisa ou outra para que eles puderem dizer, que seja coisa bem ruim. Eu conheço ministros que são famosos, têm a reputação de conhecer o podre de todas as igrejas, eles são um dicionário, eles são uma Wikipédia dos podres das famílias dos pastores, dos podres dos pastores. Irmão, nós não fomos chamados para ser essa esponja de sujeira, não. Tem alguma coisa errada aí. O Espírito de Cristo, ele lava, ele não agarra a sujeira. Ele lava o irmão. Ele limpa o irmão. Esse é o Espírito de Cristo. Jesus, irmão, ele não jogou barro nos pés de Pedro, não. Ele não jogou estrume nos pés de Pedro, não. Ele lavou os pés de Pedro. Ele disse assim como eu faço, façais vós também. É uma desonestidade sem fim. E você só vai entender, irmão, a dor que é isso quando você sente na sua pele. Quando as pessoas falam de você. Quando as pessoas falam da sua família. E aí, não vá reclamar que o pastor vai tentar defender a família dele. Porque as pessoas são cruéis. Irmão, eu pessoalmente recebi já artigos de jornal com filho de pastor que estava envolvido em coisas erradas. Artigo de jornal com a foto do fulano. Eu nunca, pela graça de Deus, aqui nesse programa, falei um A contra qualquer uma dessas pessoas. E pessoas que realmente tiveram problema nas suas vidas. Eu não fui chamado aqui para fazer esse tipo de trabalho. Não fui chamado para fazer esse tipo de trabalho. Mas veja, o profeta está dizendo, tem pessoas, irmão, eu estou falando que eu conheço ministros, que ele tem a reputação, e ele conhece, irmão, detalhes. Ele faz questão de sentar com as famílias, pergunta, ele inquire, ele faz as perguntas certas para descobrir os detalhes, os podres. Irmão, olha, o profeta diz que pomba ela não tem o fel para digerir a sujeira, não. Se ela é pomba, vai fazer mal, mas se é corvo, não faz mal. Ele carrega aquilo lá, ele come aquela carniça. Agora, por exemplo, se um de vocês, irmãos, cometesse um erro e fizesse o que é errado, o qual vocês estão sujeitos a cometerem, eu estou também, cada um de nós. Mas ao prosseguirmos, vamos lembrar que nós somos irmãos. Nós somos irmãos. E se nós temos qualquer briga, vamos brigar uns com os outros, ajunte-se, traga diante de nossos irmãos e resolvam. Não é? Conversa, fala,
Pergunte. Sabe, irmão, a Bíblia diz que para nós que companheirismo cura. Tem tanta ferida aí antiga que não é curada por falta de companheirismo. Mas, irmão, companheirismo é companheirismo debaixo da honestidade. Fala a verdade. Fala, pode falar. Se eu vou, na hora você vai achar ruim, na hora vai azedar um pouco, mas você tem o Espírito de Cristo. A pomba, ela não tem esse. Ela não vai manter essa amargura. Pode ficar tranquilo. Vamos falar. Isso aqui está na mensagem pondo-nos ao lado de Jesus. Pondo-nos ao lado de Jesus, o profeta explica isso aqui para nós.